Boa noite, Seres de Luz. Eu me chamo Laila. Iniciei esse canal há pouco tempo com o intuito de compartilhar algumas coisas ao qual serviram para o meu desenvolvimento, né? E hoje eu estava com um pensamento muito grande sobre quantas vezes isso aconteceu comigo, tá? Muitas não, as coisas que eu relato aqui são autoanálise mesmo que eu faço sobre mim mesmo e como os meus pensamentos por muito tempo fizeram com que eu me limitasse em achar que eu não poderia mais e que eu não posso mais, sabe? Só que realmente é aquilo, você não constrói nada novo em cima de uma estrutura velha. É necessário destruir tudo e começar do zero. Por isso que muitas das vezes quando a gente tenta modificar nossa realidade ou modificar um pensamento, há sempre aquela dúvida constante de aquela sensação, aliás, de por que eu não estou evoluindo, de por que eu não estou saindo daqui. Mas a desconstrução, assim como a construção, ela leva tempo. E ela tem um tempo exato para poder acontecer, sabe? Eu sigo um professor ao qual ele tem uma sabedoria muito grande, né, o Hélio Couto, e ele fala umas coisas ao qual sempre me pegou em uma linha de pensamento, sabe? E muitas das coisas que ele fala eu sempre fui muito criticada quando criança por questionar, né? E aí ele fala, como é que você quer ter determinadas condições, ter determinado conhecimento, se você não tem estrutura para manter aquilo? Isso é um fato muito verídico, né? Como que eu vou ter uma grande condição financeira se eu não tenho um conhecimento que adere à minha condição financeira, sabe? E aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente se condiciona pelo fato do que a gente é no momento, eu não sou professor, eu queria ser professor, não sou. E aí a gente se condiciona aquilo ali, como se a gente não tivesse a capacidade de transformar a nossa realidade, sabe? De mudar aquilo que a gente é naquele momento. A gente está naquela condição, a gente não é aquela condição. E às vezes a gente se esquece disso. E quando a gente se esquece disso, acaba que a gente vai se distanciando de onde a gente pode chegar. Porque a gente acha que para ter aquelas condições ao qual eu desejava, eu precisaria ter iniciado aquilo desde a minha adolescência, que é quando a gente começa a ter uma noção do que a gente quer fazer. Né? Eu precisava ter iniciado aquilo desde a minha adolescência. Só que é um engano nosso. A todo tempo, a gente tem a oportunidade de construir o que a gente quer. Só é necessário a gente ter a ação para construir o que a gente quer. E às vezes a gente desacredita da gente mesmo. Acha que era necessário ter começado antes, que era necessário eu ter tomado outras atitudes. E a gente esquece que as atitudes que a gente tomou na nossa vida é que transformaram a gente em quem a gente é hoje. Pode ser que alguém veja esse vídeo e ache, mas quem eu sou hoje não é quem eu gostaria de ser. Só que quem você se tornou foi necessário você passar para você ter as ideias e ser a pessoa que você é hoje, porque você não é só o que você acha que é ruim. O seu ponto de vista está sendo só pelo lado ruim. Mas se você olhar para o outro lado, se você ver o outro lado da moeda, talvez você não tenha essa concepção de que tudo que você viveu e tudo que você se tornou seja ruim. Essa ideia de que eu fui pro meu passado e olho pro meu presente e acho que eu poderia ter tomado outras atitudes para estar em outras condições. É porque você só está olhando por um lado. Você só está olhando pro lado negativo. Você só está olhando pro lado que se você tivesse tomado outras atitudes. Por que a gente não muda esse olhar para, cara, como isso me ensinou? A pessoa que eu sou hoje poderia ser diferente, sim, mas talvez se eu tivesse tomado outras atitudes, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Porque tudo que acontece na nossa vida é conhecimento. A gente tem essa
condição de achar o que é bom e ruim. Mas eu vi uma frase que eu acho ela muito interessante. O mal tá, o mal tá a propósito do bem. Olha que frase. E é realmente isso. Todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida estão a propósito do bem, a propósito de como eu posso ser melhor. Se isso não condiz com o que eu quero ser, eu tive essa experiência e essa experiência me limita num ser que eu não quero ser, então como eu posso ser melhor? As situações, elas são constantes. A questão é como você vai reagir a elas. Todas essas situações vão acontecer. O mal ou o bem, eu não tenho mais essa concepção, né? O mal ou o bem, elas sempre vão acontecer. Mas eu escolho como eu reajo a elas. Eu escolho o impacto que elas vão ter em mim. A gente está condicionado muito a ter a escolha do ver, ai, mas da lamentação. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, sim. Mas isso e aquilo, o que que eu posso tirar de positivo disso? O que que eu posso observar nessa situação qual está acontecendo? Será que não é para mim ter uma outra perspectiva? Às vezes a gente passa tantas vezes pela mesma situação, de cenários diferentes, só que a gente não entende a mensagem que está se repetindo. E para a gente ver como as coisas são tão incríveis. Quando a gente tem que receber um sinal, uma mensagem, né, o como o universo vai mandando as mesmas situações em outros cenários, mas é porque a gente tem aquilo para aprender. Algo que está muito claro, só a gente que não consegue ver. Às vezes não é nosso olhar externo que tem que mudar, mas o nosso olhar interno, sabe? A gente consegue transformar tudo que a gente quer, basta a gente acreditar nisso, basta a gente crer. Uma das coisas que o Hélio Couto fala também que eu acho muito bacana, conhecimento é poder, e conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. E às vezes a gente está condicionado, eu gosto muito dessa palavra condicionado, porque é uma coisa ao qual eu olho no meu cotidiano e eu vejo que é verdade. A estar ali olhando algo tipo, aqui eu tenho em cima e embaixo, mas a gente está aqui. Eu estava por muito tempo aqui. E por muito tempo que eu estava aqui embaixo, eu não conseguia ver a amplitude que tem à frente, em cima. Os nossos problemas, eles têm um poder que a gente dá a eles. Eles não são maiores do que a gente. Então, vamos dar uma refletida. Quem vê esse vídeo, quem interessa esse conteúdo, sobre a gente mesmo, que a gente julga tá tão externo, tá muito interno, né? E é isso. Espero que gostem, quem assistir. Muita paz no coração de vocês, muita luz no caminho de vocês. E é isso. Paz no coração. Beijo. Fiquem bem.